Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Abre a tua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 18. Quero ministrar uma palavra. Verso 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, meu. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta é a palavra do Senhor para a nossa noite. Feche os seus olhos. Pai amado, Espírito Santo, Deus, dependemos totalmente do Senhor, Pai. Aqui, Senhor, não dependo da minha capacidade, não dependo, Deus, do meu entendimento, eu dependo da Tua graça, Senhor. E os Teus filhos dependem do Teu Espírito Santo para que a palavra se torne vida. A letra mata, Senhor, o que torna vida esta mensagem é o Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Senhor, entra neste lugar, Senhor, entra em cada coração. Torna esta palavra, Deus, uma fonte de água inesgotável, de vida, Senhor, que corre direto do Teu trono para as nossas almas, Senhor, para o nosso espírito, para mudar a nossa história nessa terra, Pai. Em nome de Jesus é a oração que nós te fazemos. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? A mensagem de hoje fala, como diz aqui, o título que Lucas dá é A Viúva Persistente. Fala de nós andarmos persistentes naquilo que nós desejamos que o Senhor nos entregue. Eu gosto muito quando Deus me dá uma palavra sobre Lucas, porque Lucas foi um privilegiado do Senhor. Ele não foi um dos apóstolos, mas ele estava entre, ou pelo menos caminhando sempre com eles. Alguns estudiosos falam que Lucas foi um daqueles 70 que Jesus enviou, quando ele enviou 70 discípulos para pregar a palavra. Lucas, alguns estudiosos acreditam que ele estava entre eles. Alguns também acham, estudam, isto é estudo, que Lucas era um daqueles que estavam no caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscitou e foi falando com os seus discípulos no caminho de Emaús. Lucas era um deles. Mas eu considero Lucas um privilegiado porque ele esteve tanto no ministério de Jesus, observando, caminhando com Jesus, fazia parte daquelas multidões que acompanhavam, daqueles que eram mais próximos dos discípulos de Jesus, ele fazia parte. E ele também pôde ter o privilégio de caminhar com aqueles que iniciaram a igreja. Paulo chama Lucas de o médico querido. Em algumas cartas, na carta de Colossenses, Paulo chama Lucas de meu cooperador. Então a gente vê aqui uma pessoa que foi privilegiada, viu Jesus ressuscitar. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, o início da igreja, o Pentecostes. Provavelmente Lucas estava lá no meio daqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Ele estava lá, ele viu tudo isso. Isso é um grande privilégio.
Também me chama a atenção o fato de que Lucas era um erudito. Lucas era um médico, era um estudioso, era alguém letrado. O que quebra completamente aquele preconceito que muitas pessoas têm de dizer que crente é alienado. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que muita gente que está lá fora pensa é que nós vamos nos tornar, vão fazer na gente uma lavagem cerebral, como se a primeira coisa que a igreja fizesse fosse tirar o cérebro das pessoas. Você não pensa mais, você não raciocina, você não tem mais condição de determinar o que é certo ou errado, de avaliar os passos que você dá, a mensagem que você ouve. E Lucas aqui era um homem que antes de conhecer Jesus, ou quando foi tocado por ele, já havia buscado outras fontes de conhecimento, já havia crescido em outras áreas da sua vida. Eu imagino que para hoje alguém ser um médico já é algo difícil, com todo o avanço que tem da informação e do conhecimento. Você imagina no tempo de Jesus Cristo, o camarada era, para descobrir o conhecimento, para buscar a informação, era algo muito complicado. Mas Lucas, ele, apesar de tudo isso, ele estava com Jesus. Apesar de ser autossuficiente em tantas coisas, ele se sentiu atraído por Jesus. E esta é a grande maravilha do Evangelho. O nome de Jesus é tão poderoso que ele tem capacidade de unir pessoas, independente da classe social. A maior característica dessa é a própria igreja. A igreja é o grande extrato da sociedade. Na igreja a gente vê pessoas letradas e iletradas, cultos e indoutos. A gente vê pessoas de todos os níveis sociais. E o mais interessante é que pelo nome de Jesus e reunidos no nome de Jesus, não há diferença entre as pessoas. Só Jesus é capaz de fazer isso. Só o reino de Deus é capaz de colocar aqueles que sabem daqueles que não sabem tanto, um do lado do outro, e se tornarem iguais perante Deus. Essa é a grande maravilha. Lucas estava aqui escrevendo um texto maravilhoso que são palavras de Jesus, é uma parábola que Jesus conta, só que a gente não vê em nenhum outro evangelho. Não achamos no evangelho de Marcos, nem de João, nem de Mateus. Somente Lucas escreveu sobre essas palavras de Jesus, provavelmente acompanhando e vendo, e ele falando sobre a persistência. Já logo no primeiro versículo, quando Jesus começa a falar, ele já deixa claro qual é o interesse dele em contar essa parábola. O interesse dele era dizer que todas as pessoas deviam orar sempre e nunca desanimar. Isto é algo, meu irmão, que quando eu comecei a estudar, hoje à tarde, meditando e trabalhando e ao mesmo tempo estudando a palavra, eu comecei a questionar ao Senhor sobre essa questão de desânimo. Porque Jesus, o interesse dele nessa mensagem é dizer o seguinte: olha, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Como é difícil isso. Um dia como hoje, por exemplo, vai me dizer que você não queria ter ficado em casa? A vontade veio, pelo menos. Mês começando, metade do ano já, tantos sonhos já se frustrando, quem sabe? O desânimo bate na porta. Nós não somos feitos robôs, nós não somos máquinas, nós somos homens e mulheres de carne e osso, sujeitos a desânimo, a decepção, a frustração. Então aí quando Jesus vem e diz assim que a gente deve orar sempre e nunca desanimar, Jesus, que coisa difícil é essa? Nunca. Só que o que Jesus quer dizer aqui é o desânimo que faz referência à desistência. O que Jesus está dizendo aqui nessa passagem é que o desânimo que não pode nos dominar, que nós nunca devemos viver, é o desânimo que nos faz desistir dos propósitos que nós temos, dos sonhos. E existe uma outra característica interessante aqui que Jesus fala,
é que nós devemos sempre orar. Ou seja, oração é uma coisa que nós não devemos abrir mão nunca. Cristãos, eu venho pregando já durante essa semana sobre isso, desde quinta-feira, domingo falamos, que nós devemos entender que oração é algo que deve fazer parte do hábito do cristão. Porque nós adoramos um Deus que é espírito, mas porém é verdadeiro. Um Deus que é real e um Deus que se comunica conosco através da oração. Isso é tão interessante. Eu estava conversando com quem que eu estava conversando ali atrás sobre oração? Com o Luciano. E estava falando com ele, essa questão da oração é tão interessante, que o inimigo, sabendo disso, provoca em nós situações, cada vez que nós queremos orar, situações que nos afastam deste propósito. O crente que ora tem tanto poder, e a oração é tão poderosa, que sempre que nós queremos nos separar para orar, você pode reparar, toca telefone, alguém te chama, a tua mente é bombardeada com pensamentos dos mais fúteis. Às vezes eu me pego, eu vou orar, separo, quando eu me ajoelho para orar, a minha mente é bombardeada com pensamentos ridículos muitas vezes, tudo para desligar daquele momento tão importante. Mas Jesus está dizendo que nós devemos, para alcançar as bênçãos, a promessa que o Senhor tem para nós, orar sempre e nunca desanimar. Sabe o que a gente faz? A gente inverte às vezes. A gente nunca ora e está sempre desanimado. Quando Jesus está falando aqui, Jesus está falando para a sua noiva. Ele está contando uma parábola de uma viúva, mas ele não está falando para uma viúva, ele está falando para uma noiva, ele está falando para a sua igreja, ele está falando para nós. E às vezes quando nós chegamos na presença do Senhor, nós não chegamos como noiva, nós chegamos como viúva, desanimados, tristes, sempre frustrados. E o que ele está dizendo para nós é o seguinte: meu irmão, meu filho, minha filha, você é minha noiva. O marido não morreu, o marido está vivo, o noivo está vivo, o noivo voltará, o noivo te ama, o noivo vai te levantar, o noivo está te adornando, o noivo tem grandes coisas para você. Nós temos que entender que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, somos separados nesse mundo para algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Então que a gente entenda isso, porque quando nós entendermos isso, o desânimo vai embora. O desânimo que nos faz desistir dos sonhos que Deus colocou dentro do nosso coração, ele vai embora. Nós podemos sim até certos dias estarmos entristecidos, mas não desistir do propósito. Orando sempre, nós nunca desistiremos. Você pode ver, meu irmão, que sempre as pessoas que desistem, antes da desistência, antes do desânimo, elas primeiro pararam de ter relacionamento com Deus. Primeiro, Ele nos faz gazear os cultos. Primeiro Ele nos faz sair dentro de casa da rotina que quem sabe nós estamos criando, de ler a palavra, de ter louvores, de preparar momentos em casa para a adoração do Senhor. Primeiro Ele vai nos tirando disso, vai nos tirando da comunicação com Deus. E aí quando nós começamos a esquecer disso, o desânimo começa a acontecer. E quando o desânimo vem, muitos desistem. O Senhor quer deixar para nós essa noite, nessa parábola, nessa história, nisso que Jesus está contando, é que, quem sabe o desafio que você tem é grande. Essa viúva tinha um grande adversário, uma mulher que estava sozinha, uma mulher que, naquela época, a história de viuvez era uma história trágica. As viúvas tornavam-se quase que escravas, mendigas, pessoas que perdiam toda a sua razão de viver, porque o marido era o grande provedor da casa.
O desafio era muito grande, mas essa viúva, ela não desistiu de persistir, ela não desistiu de insistir para poder chegar no propósito que ela tinha. Que a gente tenha isso em mente, pela oração, sempre pela oração. Tudo começa por este mover. Hoje eu estava me lembrando de quantas vezes eu cheguei em casa frustrado, e existem situações na minha vida que até hoje não se resolveram. Eu tenho alguns desafios na vida que são enormes, que tem dia que eu chego em casa desanimado, frustrado. Chego em casa e o pensamento que vem é: até quando? E é inevitável que às vezes vem aquele pensamento: desiste, isso aí não vai ter mais jeito. Vivi isso intensamente por 3 anos na vida, e algumas situações ainda passo por elas, mas eu aprendi esse segredo: orar. Dobro o joelho, oro. Quando eu me levanto, o problema muitas vezes está ali ainda, mas o pensamento mudou. O Espírito Santo injetou fé. O Espírito Santo injeta dentro de nós um sentimento de que vale a pena acreditar, porque chegará o tempo em que Deus cumprirá na tua vida tudo o que Ele tem para você. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida não depende de homens, não depende de ninguém, não depende de favor de homens, não depende de homens assinando embaixo, depende do Senhor e de você. Só quem pode parar o que Deus começou na tua vida é você, porque Deus não vai parar. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor completará a obra, se você não desistir. O desânimo que Jesus está falando aqui é esse: não desista. Paulo dá uma palavra assim de... Eu achei engraçado, porque hoje, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu fui ler ali Atos capítulo 13. Paulo diz que, a Bíblia diz que Paulo estava por Listra e Icônio pregando a palavra, animando e encorajando os irmãos, com uma palavra que dizia: é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha que palavra de ânimo, hein? Contar isso para os crentes hoje, meu irmão, só quem é cheio do Espírito Santo para entender isso. Quer vencer? Quer entrar no reino de Deus? Quer chegar lá? Então é necessário que passemos por muitas tribulações. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para fora, um glória a Deus para fora, pode ser? Que palavra de ânimo! Mas é a verdade. É uma forma que Deus nos forja. Deus nos forja no fogo, Deus nos forja passando por dificuldades, por armadilhas. Deus vai forjando o nosso caráter. Quantas vezes eu caí em situações que meu Deus, hoje eu dou risada, mas lá dentro do buraco é difícil. Mas o Senhor forjou ali, o Senhor mudou ali. O importante é você saber que o Senhor não vai te deixar aonde você está por muito tempo. Deus não vai te abandonar aonde você está. Deus vai levantar você, se você, mesmo que esteja num fundo de poço, como estava José. José estava num fundo de poço, ficou escravo, viveu uma vida de tribulações, mas venceu, porque Deus não desiste daqueles que Ele escolhe. Deus não desiste do seu povo. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do propósito que Ele tem para a tua vida. Deus não desistiu. Nós é que muitas vezes abandonamos. Tudo que a gente precisa fazer é orar. É orar para ir se fortalecendo. Orar sempre, obedecer, porque aqui quem está falando é Jesus. É o Rei dos Reis. É aquele que sabe tudo sobre a nossa vida. É aquele que estava lá no princípio. É aquele que nos formou. É aquele que sabe, se lembra que nós somos pó. E Ele está dizendo, sabe qual é o remédio? Sabe qual é o antídoto contra a desistência, contra o desânimo? Orar. Orar. Enfrenta essa batalha. Quando você chegar em casa e você desejar fazer isso e todas as coisas cooperarem contra,
porque o mundo trabalha contra isso, o inimigo vai trabalhar contra o teu relacionamento com Deus. Que você enfrente, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, e você vai encontrar o poder que você precisa, a força que você precisa, e você vai entrar no reino de Deus em nome de Jesus. Jesus continua dizendo, e ele fala sobre o juiz que em certa cidade não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Olha que interessante. Mais uma vez falando, ela continuamente se dirigia àquele juiz injusto, suplicando-lhe. A rotina, mesmo que todas as coisas cooperem, estejam contra, mesmo que hoje você esteja triste, frustrado, vai dormir frustrado, quem sabe hoje, mas amanhã levante-se e vá de novo na presença do Senhor, suplicando continuamente até o dia que a tua situação mudar. Esse texto eu demorei muito tempo para entender, essa característica, não esse texto, essa característica de Deus, porque diversas vezes na palavra do Senhor nós vamos ver o Senhor dizendo: suplique, clame, busque insistentemente. Você vai ver o Senhor cobrando isso de nós, dizendo: vocês querem algo? Clame, suplique. E sabe o que pelo menos eu já pensei? Quando eu li isso, eu pensava: por que Senhor, para que Deus faz isso? Por que Deus cobra de mim suplicar, cobra de mim um clamor? Tem gente que está tão ferida, tem gente que já está tão destruída e ainda assim tem que suplicar, se humilhar. Parece que Deus sente prazer em olhar assim o camarada com o rosto no pó, como quem diz: eu sou todo poderoso, e ele é, mas num sentimento ruim em relação a isso. Até o dia que eu estava no supermercado, estava eu e meu filho no supermercado, e ali Deus falou comigo e me explicou. Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque nós na presença do Senhor somos como crianças. A grande realidade é que nós, apesar de estarmos mais velhos, crescidos no corpo físico, diante do Senhor nós somos meninos e meninas espirituais. E criança sempre quer tudo. Se você vai com uma criança no supermercado, ela quer muita coisa e tudo ela quer, e ela acha que aquilo depende da vida dela e faz um drama gigantesco. E aí, observando o meu filho, o Espírito Santo começou a falar comigo: é assim que vocês são. Por isso que vocês devem suplicar, por isso que vocês devem insistir e clamar, porque vontade dá e passa. Quantas coisas que hoje a gente quer tanto, mas amanhã nós nos esquecemos, ou coisas que a gente considera tão importante para nós hoje, mas a verdade é que não vai fazer diferença nenhuma, é só para favorecer um momento. Eu comecei a entender isso quando eu vi o meu filho. Quando eu olho para ele, eu vejo que faz um drama por tantas coisas, mas existem outras que de verdade ele deseja, de verdade o coraçãozinho dele espera. Deus nos olha como crianças, e Deus nos ensina que entrar no reino dos céus seja como uma criança. Olha para uma criança, veja como é que uma criança é. Hoje tem coisas que, quando eu me lembro, eu sinto até vergonha do que eu já pedi para o Senhor. Já passei às vezes a madrugada orando por coisas que hoje eu olho e eu penso: onde é que eu estava com a cabeça? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração falha. Agora, se nós tivermos insistência naquilo que de fato é propósito, o Senhor vai atender cada um de nós. Se nós entendermos que existe algo do Senhor preparado para nós, grandioso, e nós entendermos o que é, e nós nos dedicarmos a isso, o Senhor vai realizar algo grande em nossas vidas. Deus vai realizar. Por isso, meu irmão, a gente deve ter
a gente deve ter essa condição, essa sensibilidade, maturidade, crescermos na maturidade espiritual e colocarmos de fato diante do Senhor aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença. Essa mulher, se fosse algo que fosse temporário, ela desistiria com certeza, porque o juiz era mau. Deus não é mau, mas ele usa um exemplo de um juiz que não estava preocupado com o povo, e ela sabia disso, mas mesmo assim ela permaneceu insistentemente buscando, continuamente, todos os dias. Isso acontece conosco. Talvez hoje você esteja orando por algo que você considera tão importante, amanhã você esquecerá. Talvez coisas que eu falei aqui, você se lembrou de algo que você buscava há tanto tempo e hoje não faz mais muita importância para você. Agora existem coisas que não saem de dentro do nosso coração. Tem mães que oram por um filho a vida toda. Tem pessoas que oram e buscam ao Senhor, esperam do Senhor algo há muito tempo, e aquilo não sai de dentro do seu coração. Se aquilo que você tem buscado ao Senhor já está há muito tempo aí e não sai de dentro do teu coração, é porque o Senhor vai te dar. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Porque aquilo que de fato você buscar com insistência, com clamor, com súplica, o Senhor vai te dar, porque Deus é um Pai amoroso, Deus é um Deus que entrega coisas maravilhosas na nossa mão. Jesus disse: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial que está nos céus, não saberá dar boas coisas a vocês quando pedirem. Por isso peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta. O Deus que você está buscando, aquilo que você está clamando, se está no teu coração e você ainda não alcançou, não desista, porque chegará o tempo que o Senhor te entregará, em nome de Jesus. Muitas coisas ficaram pelo meio do caminho, mas existiram outras que ardiam dentro do coração. Isso me fazia levar a presença do Senhor e estar na presença do Senhor, como estar aqui ministrando a palavra hoje, por exemplo. Estamos aqui em obras, a igreja crescendo, se fazendo cumprir aquela verdade que ordem e progresso é só na bandeira do Brasil mesmo. Não tem como ter ordem e progresso, ou tem progresso ou tem ordem, né? Então a gente está crescendo e está aqui um pouco bagunçado, mas isso aqui Deus colocou no meu coração quando mudou a minha vida, dizendo que eu seria um pastor. E hoje Deus está cumprindo aquilo. Fervia dentro de mim, todas as coisas diziam que não ia ser. Todas as coisas. Eu cheguei ao ponto de ser colocado para fora, eu e minha avó, aos gritos e aos empurrões, de dentro da igreja que meu pai viveu a vida inteira pregando. Diante disso tudo, meu irmão, como é que você vai olhar para você, olhar para as coisas que estão acontecendo e dizer: não, vai se cumprir, Deus vai fazer? As coisas cooperavam contra, só que lá dentro a esperança não morria. Lá dentro a verdade que Deus tinha colocado não era suprimida por aqueles problemas. Isso que está dentro de você, que independente de todas as situações, você pode ir para casa chorando, você pode ir para casa desanimado, você pode chegar em casa e dizer: Senhor, até quando? Eu não suporto mais. As coisas podem estar hoje totalmente contra, mas lá dentro a esperança não morre. Lá dentro diz alguma coisa para você: vai dar certo. Essa é a esperança que Deus tem para ti. Este é o propósito que o Senhor tem para ti. E é nesse propósito que você deve orar continuamente. Bata na porta da graça todos os dias. Bata na porta do Senhor todos os dias, porque chegará o tempo em que o Senhor entregará. O Senhor tem poder e Ele realiza. Ele tem uma característica, melhor dizendo, de inclusive voltar atrás em decretos que Ele mesmo já havia determinado. Você sabia disso? Muitas vezes, meu irmão, existem decretos que Deus já determinou contra a nossa vida, ou a favor da nossa vida. Depende do que, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. A grande realidade é que muitos problemas que a gente vive
foram causados por nós mesmos. Somos às vezes alvo de injustiça, somos às vezes alvo de perseguições, de tantas coisas, mas não podemos nos colocar na condição de vítima, porque muitos problemas que nós estamos envolvidos, quem criou fomos nós mesmos, pela nossa insensatez, pela nossa imaturidade, pela nossa meninice, pelo desprezo às coisas de Deus, e aí vamos vivendo, e quando estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos, nós buscamos ao Senhor. E a verdade é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então às vezes o decreto é de destruição para a nossa vida, o decreto é de morte, de sonhos, de projetos e de tudo mais, pela nossa própria insensatez. Só que Deus, pela nossa súplica, pelo nosso clamor, pelo nosso arrependimento, pela nossa dedicação de querer aproveitar o tempo que nos resta, não mais para perder tempo com coisas do mundo, mas para fazer a vontade de Deus, Deus pode mudar situações na nossa vida. Tem pessoas que não entendem isso e ficam se culpando a vida toda por erros que cometeram no passado. Aqui a Bíblia diz que esse juiz, apesar de, o versículo 4 diz que por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tenha Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo e vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. A Bíblia está dizendo que esse juiz, ele tinha no seu coração um desejo de não fazer o que a mulher estava pedindo, mas ele resolveu mudar de atitude por causa da busca dela, por causa da importunação dela. Só que Deus às vezes faz isso conosco também. Deus realiza isso em nossas vidas. Você vê a história do rei Ezequias, por exemplo. O rei Ezequias, Deus chegou para ele e disse que ele morreria, para ele arrumar a casa dele. Bota a tua casa em ordem porque você vai morrer. E a Bíblia diz que quando Ezequias recebeu aquela instrução do profeta Isaías, ele colocou a sua cabeça na parede, o seu rosto voltado para a parede, e clamou a Deus e orou ao Senhor, pedindo misericórdia do Senhor para que o Senhor não realizasse o decreto que estava determinado. E a Bíblia diz que ainda antes de Isaías sair, Deus falou com ele e disse: volta lá e diga para ele que eu ouvi o clamor dele, eu ouvi o choro dele, e por causa disso aquilo que estava determinado não acontecerá, mas eu acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Lá no profeta Jonas, a Bíblia diz que Jonas fala para a cidade de Nínive, que vivia no pecado, e a Bíblia diz que em 40 dias o Senhor destruiria a cidade. E aquele povo, quando ouviu, recebeu a palavra e disse: nós nos arrependemos. Tiraram as roupas, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, e aquela notícia se espalhou, chegou até o rei, e o rei determinou que saiu do seu trono, fez isso e baixou um decreto dizendo que ninguém na cidade de Nínive, nem os animais comeriam, mas todos jejuariam, porque quem sabe o Senhor se arrependesse do decreto. E a Bíblia diz lá em Jonas capítulo 3 que Deus se arrependeu do decreto que havia liberado e voltou atrás, e a cidade não foi destruída. Quem sabe hoje o problema que você está vivendo é um problema que você mesmo criou. É uma situação que você mesmo hoje está colhendo frutos, como eu também colhi muitos frutos amargos, estragados de um tempo de plantar porcaria na minha vida. Essa é a grande realidade. Somos uma terra fértil, e tudo que nós plantamos vai nascer. E se nós plantarmos sementes estragadas, frutos estragados nascerão. Mas a Bíblia, meu irmão, nos mostra que o Senhor pode mudar os decretos. Quem sabe o que você fez é para destruição. Quem sabe o que você plantou até aqui, até entrar por essa porta, é para destruição. Mas hoje, se você clamar ao Senhor, se você botar o teu coração na presença do Senhor, se você se arrepender diante do Senhor, instruir, meu irmão e minha irmã, o teu coração a voltar-se para o Senhor tem um decreto de vida, de prosperidade, de crescimento, de vitória, onde a promessa do Senhor se cumprirá na tua vida em nome de Jesus. Aqui é o que a palavra do Senhor nos mostra. E o texto continua dizendo que o Senhor continuou
Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Isso aqui é muito interessante. O Senhor é um Deus de justiça. Se você tem sido injustiçado, se coisas estão acontecendo com você que você tem sido alvo de problemas e você tem buscado ao Senhor dia e noite, o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Isso vai acontecer, porque Deus entra com providência na vida dos seus escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Agora Jesus diz que existem chamados e escolhidos. Jesus certa vez falou: muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é algo que o Senhor ministrou no meu coração também essa semana. Por que esse tipo de coisa acontece? Muitos são chamados porque têm habilidades, têm dons, têm algum tipo de mérito, e por isso são chamados. Mas Jesus diz que poucos são escolhidos. Essa é uma realidade. Sabe por quê? Porque para nós sermos escolhidos por Deus, Deus não olha para as nossas habilidades, Deus não olha para os nossos talentos, Deus não olha para as virtudes e qualidades que nós temos. Para sermos escolhidos, o que Deus espera de nós é obediência. Davi, quando foi escolhido, a Bíblia diz lá em Atos que o Senhor escolheu Davi por quê? Porque Davi iria fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Davi era um homem pastor de ovelhas, Davi era um músico habilidoso, Davi era um exímio guerreiro, Davi tinha muitas virtudes e foi um maravilhoso rei. Mas Deus escolheu Davi não foi por causa das qualidades que ele tinha em si, porque Deus disse: Ele fará tudo conforme a minha vontade. Para nós sermos escolhidos de Deus, para nós chegarmos naquilo que Deus quer, Deus só cobra de nós obediência. Deus só cobra de nós fazermos a sua vontade. E a Bíblia aqui está dizendo que o Senhor, Deus, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Talvez nós estamos clamando dia e noite, mas ainda não estamos fazendo a vontade do Senhor. E talvez para o Senhor entregar o que tem nas suas mãos e que nós tanto estamos clamando, nós só precisamos voltar a fazer a vontade de Deus. E aí é algo para você colocar para dentro de você, como uma palavra que é luz. A Bíblia diz que a palavra é luz, que você coloque essa luz como uma lanterna para dentro do teu coração. E comece a se autoanalisar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que o fato das coisas ainda não estarem acontecendo, aquilo que eu estou clamando não acontecer, será que tem a ver com Deus ou comigo? Porque Deus está me ouvindo, Deus está te ouvindo, mas quem sabe ainda não foi entregue porque a vontade de Deus não está sendo realizada. Tiago escreve que nós pedimos muitas coisas e não recebemos porque não sabemos como pedir. Quando pedimos para o nosso próprio prazer, ou seja, para fazer a nossa própria vontade e não fazer a vontade do Senhor. Escolhidos fazem a vontade de Deus. Escolhidos, Deus entra com providência. Escolhidos, Deus faz justiça contra o adversário. Qual é o adversário da sua vida hoje? Quem sabe é uma crise financeira, quem sabe é um problema de saúde, quem sabe é um relacionamento que está indo de mal a pior, quem sabe é um filho que está se perdendo, um marido que não quer saber de Jesus. Qual é o adversário que você tem? Tudo que você precisa para o Senhor mudar essa história é fazer a vontade de Deus para a sua vida. Colocar-se na presença do Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade em minha vida, e a minha vida está entregue nas tuas mãos, e seja de acordo com a tua e não com a minha vontade, como Jesus assim ensinou. Jesus fez isso no momento mais crítico da vida dele, vontade de fugir, de correr, clamor da alma,
sofrimento, ele diz: Senhor, se possível faz a minha, mas seja feita a tua, porque o que importa é a tua vontade. O Senhor entra com providência. E aqui para finalizar, a Bíblia diz: continuará o Senhor fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. A justiça do Senhor é depressa. O que demora é o que eu estou falando para você, nós colocarmos na presença de Deus. Tudo é princípio. A palavra do Senhor é princípios. Não tem como dar errado quando nós olhamos para os princípios e dizemos: eu vou viver por eles. Não tem como dar errado. A justiça é feita depressa. Você crê na justiça do Senhor rápida, a jato? Que nós nos coloquemos hoje na presença do Senhor para fazer a sua vontade, perguntando ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu caminhe? Porque a vontade do Senhor é infinitamente maior, melhor, mais interessante do que a nossa. Ficamos perdendo tanto tempo porque não nos sacudindo, nos balançando, nos movimentando, nos mexendo nas mãos do Senhor, como alguém que não confia na mão que segura. Confie em Deus, porque a justiça do Senhor é depressa para a tua vida. Essa é a profecia para você, em nome de Jesus. A justiça será rápida. O tempo do Senhor, o mover do Senhor virá e virá rápido. E aí Jesus diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse é o final que Jesus fala. Eu sou o teu Deus, eu não te abandono. Se você clamar a mim e o que você estiver buscando realmente for importante para você, fizer parte, determinar a tua vida nessa terra, se de fato isso é importante para você, eu vou lhe dar. Isso é o que o Senhor está dizendo para você. Eu vou fazer, e vou fazer depressa, se você se colocar na minha vontade, porque as coisas com Deus caminham rápido. O Senhor está fazendo coisas rápidas, porque a igreja está vivendo o último tempo nessa terra. Existe um mover de Deus preparando a sua igreja, e você faz parte desse mover. Agora, quando eu fizer, e quando eu vier, encontrarei fidelidade na terra? É a palavra que Jesus diz para nós. Sabe o que isso significa? Muitas pessoas, meu irmão, que a gente conhece, viveram experiências com o Senhor, receberam coisas valiosas do Senhor, mas abandonaram a fidelidade. Deram uma volta no mundo, muitos foram resgatados, voltaram, outros se perderam, correram o risco de perderem. Pessoas que têm propósito, pessoas que têm sonhos. O cemitério está cheio de pessoas com sonhos e propósitos, está cheio, e que não viveram. Outros foram alvos da misericórdia e voltaram. Mas a verdade é que o tempo que nós estamos vivendo, não há mais tempo para brincar de ser crente. Não há mais tempo para brincar de viver a graça do Senhor e desperdiçar a graça do Senhor no mundo, porque Jesus Cristo virá. Nós estamos aqui numa igreja que crê naquilo que diz a palavra do Senhor, que dois estarão andando, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será levado, o outro deixado. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que no abrir e fechar dos olhos, na última trombeta, a trombeta soará, Paulo diz, e Ele virá e levará a sua igreja e reunirá os seus escolhidos nos céus. A igreja do Senhor Jesus crê nisso. Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, encontrará fé na terra, encontrará um povo fiel, encontrará um povo que permanecerá fiel mesmo depois de receber as coisas maravilhosas que o Senhor tem. Eu tenho observado, meu irmão, que Deus está fazendo coisas rápidas e grandes, porque não há mais tempo. A mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é que o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai fazer justiça em teu favor. O Senhor vai fazer, e vai fazer depressa, porque hoje você está se colocando na vontade do Senhor e na presença dEle.
O Espírito Santo está fazendo essa obra na mensagem. Mas o que o Senhor diz para você é o seguinte: não vá desperdiçar o que eu vou fazer com você no mundo. Não joga mais fora, não faça como muitos fizeram, porque eu virei, eu estou para voltar, e eu quero encontrar você de pé, fiel à minha palavra, fiel a tudo que eu te dei. Que o que eu te der não te corrompa como muitos foram corrompidos. Essa igreja, essa geração está vivendo a geração do arrebatamento. Está vivendo a geração onde todos os sinais estão claros. E Jesus diz: eu virei como um ladrão. Ninguém sabe a hora, a qualquer momento. Só que por outro lado, Deus não quer nós vivendo uma vida miserável até que Ele venha. Porque existe uma promessa de o seu povo estar por cima e não por baixo, do seu povo emprestar e não tomar emprestado, de o seu povo colocar a mão e tudo ser abençoado. Existe essa promessa para a igreja. Existe essa promessa para a sua vida. Existe essa promessa para a minha vida. Agora, meu irmão, que esta promessa não corrompa o nosso relacionamento com Deus, que é o mais importante. A nossa fidelidade à vontade do Senhor, que é o mais importante. Que isto não nos afaste, meu irmão. E aí coisas grandes virão para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Aproveite esse momento para meditar na palavra. Aproveite esse momento para organizar, ajustar essa mensagem no teu coração. Não sei aonde Deus falou com você, em que ponto, mas eu sei que o Senhor tem algo para fazer na tua vida e Ele quer fazer depressa. Podes fluir do que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Deus fará pelos seus escolhidos. tiver e tudo Quem determina, meu irmão, os escolhidos, se vai ser o escolhido ou não, somos nós mesmos. Se nós obedecermos a Deus, se nós nos colocarmos na presença do Senhor como filhos obedientes, tem poder quando tudo deixar. que você ore nesse sentido nessa noite. Senhor, existe uma causa dentro de mim que precisa ser solucionada. Existe um adversário que precisa ser vencido. Existe algo, Deus, que eu preciso que o Senhor faça por mim, Deus, porque eu tenho clamado por isso. Isso tem fervido dentro do meu coração, Pai. Mas o mais importante, Deus, é eu entender que eu preciso organizar algo na minha vida. A tua bênção está na porta da minha casa, está na porta da minha vida, está batendo. E talvez não foi entregue ainda, porque Deus, eu só preciso me ajustar, me alinhar contigo. O Deus que a gente serve é um Deus que trabalha no propósito. E Ele tem um para nós, Ele tem um para você. Que você se alinhe nessa noite com o propósito de Deus para a tua vida, para que você comece a perceber Deus agindo depressa na tua causa, Deus fazendo justiça rapidamente na tua casa, no teu lar, na tua vida profissional. Esse é o Deus que nós servimos. Como nós estamos aqui neste ambiente improvisado, eu não vou te chamar para vir à frente, mas eu quero que você que nessa noite está nesse lugar e deseja ajustar a tua vida em Deus, organizar a tua vida com Deus, alinhar a tua vida no propósito de Deus,
Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, sou eu que preciso disso, Senhor. Deus, eu preciso, Senhor, entender, Pai, compreender mais a Tua palavra, os Teus caminhos. Mas, Senhor, hoje eu entendi, Senhor, também que o Senhor não desistiu de mim. O Senhor vai atender a minha causa também. O Senhor está do meu lado, o Senhor está me ouvindo. A minha súplica, Senhor, está chegando ao Teu trono, Pai. E o Senhor, ainda que seja, Pai, resultado da minha insensatez, a dor que eu estou vivendo, Deus, eu sei que o Senhor nessa noite vai mudar o decreto. O Senhor nessa noite vai mudar, Deus, a determinação. O Senhor nessa noite mudará a minha vida. O Senhor mudará a minha história, Senhor. Se você crê nisso, se você crê no Deus que você serve, se você crê nessa mensagem que foi ministrada hoje para o teu coração, que você coloque a mão no seu coração e comece a clamar ao Senhor. Enquanto o louvor faz uma adoração, você adore a Deus também. Coloque na presença dele o teu clamor e a tua súplica. Perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pai amado, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos ensinado, Pai, a orar a Ti. Deus, é a oração, Pai, que de fato muda a nossa vida, Senhor. É a oração que a gente faz no quarto, é a oração que a gente faz, Deus, em secreto. Pai, essa oração que eu estou realizando neste momento é uma oração, Senhor, de intercessão, Senhor. Uma oração congregacional, uma oração, Deus, que eu tenho certeza fortalece o nosso irmão, a nossa irmã, nos fortalece como igreja. Mas o Senhor tem esperado de nós orações que são íntimas, Pai. Orações, Pai, que são contínuas, num hábito, Deus, de sempre fazermos isso, Senhor, quando ninguém nos olha, quando ninguém está nos vendo. Jesus chegou a fazer essa referência, mostrando, Pai, que aqueles que clamam, que suplicam, que se reservam, o Senhor atende, Pai. Senhor, por falta, Deus, de conhecimento, nós estamos perecendo. Estamos vivendo, Senhor, uma fase, Deus, que o Senhor Jesus está fazendo grandes coisas na terra pela sua igreja. Mas por outro lado, pessoas têm entrado em apostasia, em esfriamento da fé, Deus, porque tem perdido, Senhor, esta determinação, tem perdido, Deus, esse entendimento, Senhor. Estamos tão focados, Deus, em coisas que são superficiais, que são temporais, que são de um momento. Vivemos uma vida translocada, Deus, que nos afasta de Ti, Senhor. Tudo contribui para nós nos afastarmos de Ti, Pai, na oração. Mas o Senhor nessa noite está nos dizendo: ore sempre, e nunca desanimem, nunca desistam, nunca parem de acreditar no sonho e na promessa que está dentro de vocês. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos voltar, Senhor, para esta consciência, Senhor. Queremos assumir um voto contigo, Deus, de dobrar os nossos joelhos em casa, de orarmos, Senhor, em família, Deus, de orarmos sozinhos, de termos momentos íntimos, exclusivos só contigo, Pai. Momentos onde nós desligamos o nosso telefone, onde nós desligamos, Deus, o nosso computador, onde nós nos desligamos do mundo, Pai, para nos ligarmos somente em Ti, Deus, em intimidade, em comunhão, em oração. É isso que resolve a nossa vida, Senhor. A Tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz.
Deus, o Senhor é um Deus de justiça e espera que sejamos justos, dando a cada um, Deus, aquilo que lhe é devido, Deus. E o que nós devemos ao Senhor é a oração, Pai. É dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Ti. Senhor, existem coisas, Pai, que só o Senhor pode fazer por nós. Existem causas, Deus, que só o Senhor pode entrar com a providência. E nós nessa noite clamamos: Deus, faça-nos justiça, Pai, contra os nossos adversários. Se é um problema na saúde, Deus, transforma, cura, liberta, salva, Pai. Muda, Deus, a história deste homem e dessa mulher. Se é um problema financeiro, Deus, abra portas. Mostra-nos, Deus, onde é que está a solução, Senhor, para o nosso problema. O que nós devemos fazer, Deus, para caminhar, Senhor, e encontrar a alternativa. Amado Espírito Santo, fala conosco, Deus, em nossos corações. Nos lembre, Senhor, da oração. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos acorde na madrugada, Senhor, e que a preguiça fique de lado e nós nos levantemos, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos acordou numa madrugada? Quantas vezes o Senhor nos chamou? O Teu Espírito Santo bateu na porta do nosso coração dizendo: eu quero falar contigo. E nós viramos para o lado e nós não damos atenção. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos chame, Senhor, nesta noite para orarmos. Nos chame, Senhor, neste final de semana, Pai, para dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Ti. O Senhor faz justiça aos seus escolhidos. O Senhor entrará com providência na vida do Teu povo. Deus, eu não tenho dúvida disso. Coloca dentro do coração, Senhor, dos Teus filhos esperança, Pai, ânimo, força, alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo, porque a Tua alegria é a nossa força. Pai, estamos na metade de um ano, Senhor, turbulento, difícil, mas sabemos, Senhor, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Sabemos que o Senhor coopera, Senhor, em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Talvez não entendamos, Senhor, que as tribulações promovem a nossa entrada no reino de Deus. Que elas sejam vencidas, Senhor. Que elas sejam, Senhor, superadas. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, Pai. Que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, Senhor. Que nós, Senhor, nessa noite, Deus, nos fortaleçamos, Pai, em Ti. E o Teu poder, Senhor, nos aperfeiçoe para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.